Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo 19 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema de hoje é sobre a salvação e o texto básico dessa lição é Romanos, capítulo 5, versículo 8, que nos diz: Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então esse texto fala, sobre a salvação que Cristo proveu para nós antes mesmo de nos chegarmos a Ele. Ele nos amou, sendo nós pessoas caídas, pecadoras, ofensivas à sua santidade. Então, no plano eterno de Deus, o seu amor pelo homem se manifestou na sua ação de prover um meio pelo qual a sua criatura tivesse nova oportunidade de conviver com Ele após a queda pelo pecado. Deus não amou o homem apenas na sua inocência, Ele ama o homem em todas as suas condições pecaminosas. Isso nos faz entender que Deus não amou só o homem criado, Adão, na sua condição de inocente, sem pecado, quando ele tinha comunhão plena com o seu Criador. O amor de Deus, ele se estende por todas as gerações, pelo homem que é pecador, que é caído, mesmo após a queda, mesmo após a desobediência, quando o pecado entrou no coração de Adão, Deus continuou amando as pessoas. A Bíblia declara: Deus é amor. Está lá em 1 João 4,16. E não Deus tem amor. A Bíblia não declara que Deus tem amor pelo homem. A Bíblia declara que Deus é amor. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não se condiciona ao crente, ao salvo. Ele é para todas as pessoas. E mesmo quando ainda nós somos pecadores caídos e não conhecemos Ele, Ele nos ama. E Ele procura nos encontrar. Então a salvação ele não veio por ação humana, mas uma ação divina. A provisão é de Deus e não do homem. Não foi o homem que proveu a salvação de si próprio. Essa salvação veio do próprio Deus. Então o mundo busca recursos, recursos terrenos, acreditando que o homem pode encontrar a salvação em suas obras de bondade, em suas caridades, tais como atos de caridade com o seu próximo, com o pobre, com o necessitado, ou também através do sacrifício do próprio corpo. Tem pessoas que se sacrificam buscando salvação, se abstendo dos desejos carnais para ter uma vida santa. Nos seus ritos religiosos, tem muita gente que acha que um rito religioso traz salvação. Não, se eu for fiel, verdadeiro, se eu tiver uma vida correta, se eu frequentar a igreja, se eu for em todos os cultos, eu serei salvo. Isso é rito religioso, não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o homem acredita que tudo isso vão aproximar ele de Deus e agradar a Deus de tal forma, que Deus vai se compadecer e receber a sua oferta de amor, de compromisso, e ele será salvo. Outros acreditam também que Deus salva porque Ele tem sua vontade soberana. Não,
Deus é que sabe quem vai salvar. Ele é soberano, ele é Deus, ele é tudo. Então ele pode sim beneficiar uns e condenar outros, desde o nascimento. Que há pessoas que acreditam, não, esse aí nasceu para ser condenado, esse aí nasceu para ser salvo. E não existe isso. Deus não condena e nem salva ninguém desde o ventre. Mas há muitas pessoas que acreditam na obra da predestinação, né? Que Deus predestina uns para a salvação, outros para a condenação eterna. Por quê? Conforme o seu querer, a sua vontade. Assim Deus quer, assim Ele determina, Ele é soberano. Isso não é verdade. Quanto à salvação do homem, ela não se manifestou apenas à vontade de Deus, o Pai, mas toda a sua plenitude como Deus, Deus de amor, através do Deus Pai, através do Deus Filho, através do Deus Espírito, portanto, toda a trindade de Deus, toda a sua plenitude estava envolvido nesse ato de salvação. Portanto, irmãos, Deus nos salva não pela imposição de fazer o que Ele deseja. Eu vou salvar porque eu desejo. Não é isso, não. A graça de Deus revelada em Cristo. Sim, essa salva. Então, sua iniciativa, né? A iniciativa de Deus de nos restabelecer vem do seu coração de amor, conforme também com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos, que todos se aproximem dele. Ele quer ter comunhão com toda criatura. Deus só nos dá uma alternativa de salvação. Qual é a alternativa? Qual é o caminho que Deus nos apresenta para que sejamos salvos? Perdão dos nossos pecados. Por meio da graça salvadora do seu Filho, Jesus, através do seu sacrifício de sangue, pelo qual ele doou a sua própria vida em remissão da nossa condenação e nos redimiu da condenação eterna. Essa condenação eterna que nos leva o quê? A morte eterna. Então ele nos redimiu, ele nos tirou, ele pagou o nosso preço com o seu sangue para que não estivéssemos mais condenados a viver eternamente pecando, eternamente no pecado. Não existem predestinados, não existe condenados. Para Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e vivem separados de Deus e precisam ser salvos. Então não há aquele que nasce predestinado à salvação. Não há aquele que nasce predestinado à condenação eterna. Não, todos. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então todos necessitam de salvação. Mas o homem, ele é livre para escolher entre a vida e a morte. Portanto, o próprio homem é responsável pelos seus próprios caminhos. E Deus não criou pessoas santas pela vontade dele, pela imposição dele. Não, ele criou pessoas livres. Querem ser santos? Se aproximarão de mim? Não querem ser santos? Rejeitados estão da minha presença? A Bíblia fala que quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. Então a condenação e a salvação depende da atitude do homem. Por isso a salvação não elimina a liberdade do homem, ela não é imposta ao homem, não depende de Deus impor o seu desejo.
O homem é convidado a aceitar o seu convite de perdão e restabelecimento do convívio com ele. E como é que o homem pode fazer isso? Crendo em seu Filho, tornando-se um com Cristo. E tornando-se um com Cristo como filho. Nos tornamos filho quando nós recebemos Cristo, acreditamos na sua obra salvífica, no seu sacrifício, então nós nos tornamos filhos e nos aproximamos de Deus. Então, para a salvação eterna, só existe uma condição. É a única condição que Deus nos deixa como alternativa. Crer que Jesus é o Filho de Deus e não existe outro que possa restaurar a comunhão entre Deus e o homem, porque ele é o único meio de se chegar ao Pai. Não se chegará a Deus o Pai a não ser através do Deus Filho, Jesus Cristo. Então, confessar o senhorio de Cristo em sua vida diante dos homens, essa é a condição para nos chegar a Deus, para ter vida eterna, para ser salvo. Então, após sermos salvos, reconhecemos o nosso pecado, a nossa condição de ser caído, amar a Deus, crer no seu Filho, receber o senhorio, a direção de Cristo em nossas vidas, nós recebemos uma outra alternativa que se chama regeneração. Após salvos, temos que ser regenerados. Não basta ser salvo, tem que ser regenerado. E o que é a regeneração? Quando o homem pecador reconhece a sua condição moralmente pervertida pela queda, né? E entende que o pecado gera a morte espiritual da sua alma, separando do seu Criador, quando nós reconhecemos essa condição. Então o homem se arrepende de viver segundo a sua natureza carnal, que o leva a cometer ações que ferem a santidade de Deus. Então nós, de repente, descobrimos que nós somos seres caídos e que a nossa natureza não é boa, é corrompida, e que ela nos separa do nosso Criador. Então nós vamos a Cristo através da salvação e então precisamos ser regenerados. O que a salvação faz na minha vida? Ele me regenera, ele me traz nova condição. Então nasce, né, no coração do homem o desejo de voltar a ter comunhão com Deus. Então, quando o homem se coloca nessa posição diante de Deus, eu sou um pecador, mas eu creio no teu Filho, e através dele eu quero me achegar a ti e ser regenerada a minha condição de filho. Não quero mais ser uma pessoa perdida, quero ser salva, quero ter vida eterna. Então, com sinceridade e firmeza de propósito, então ele nos recebe como filho, através do seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo é colocado em nós, dentro do nosso espírito, após a nossa salvação. Quando somos regenerados, a nossa condição de filho, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e ele começa a trabalhar no nosso coração. E ele vai transformando a nossa vida, como se nós, como seres humanos, acabássemos de nascer de novo, para uma nova vida diferente. Uma vida agora diferente, orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então, João 3, versículo 3, 5 e 6, nós encontramos Jesus explicando a quem? A Nicodemos, esse mistério de regeneração.
Nicodemos era um doutor da lei, ele era um trabalhador do templo, ele era um mestre, e ele foi encontrar-se com Jesus. Ele queria que Jesus fosse o Senhor da vida dele, mas ele, por vergonha, ele saiu à noite, foi lá conversar com Jesus. Jesus começa então a explicar a Nicodemos qual é esse mistério de regenerar, de ser de novo transformado em filho. E Jesus diz para Nicodemos assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos foi interpela Jesus e diz, que, Senhor, eu sei que você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você veio de Deus. Então Jesus fala com Nicodemos a respeito de quê? De novo nascimento. Olha, eu vou te explicar, Nicodemos, como é o mistério da regeneração humana. E ele começa a falar com Nicodemos a respeito do novo nascimento necessário ao homem, sem o qual ele não vê e nem pode entrar no seu reino. Ele começa, olha, Nicodemos, se não nascer de novo, se não virar nova criatura, não vê o meu reino, não entra no meu reino. Então Jesus está falando da nova criatura, do homem arrependido, do homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus estava conversando com o fariseu. Ele tinha os seus títulos como o grão-mufti, ou o regens, professor da divindade, porque ele era doutor da lei na época. É um título correspondente hoje a um teólogo, um conhecedor profundo das escrituras sagradas. Esse era Nicodemos. Mas o Nicodemos, apesar de ser mestre da lei, de dirigir o povo religiosamente, ensinando os princípios da lei judaica, ele era também um profundo estudioso do Antigo Testamento. Mas ele não entendeu o que Jesus dizia sobre novo nascimento ou nascer da água do Espírito. Ele falou, como é que pode ser isso, Jesus? Nascer da água do Espírito? Nascer de novo? Como é que pode? Eu não posso de novo virar um bebê e nascer do ventre da minha mãe. Mas Jesus não falava de nascimento terreno. Ele falava da regeneração ou a recuperação moral e espiritual do homem perdido, do homem pecador, do homem adulto. Não tinha nada a ver com o bebê nascendo do ventre da mãe. Para entender esse mistério, nós temos que voltar também lá nos profetas da antiga aliança de Deus com seu povo. No caso dos judeus, Deus falava com eles através de profetas. Então, o profeta Ezequiel, lá no seu capítulo 36 do livro de Ezequiel, ele fala assim, no versículo 27, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel estava profetizando que chegaria um dia em que Deus aspergeria água pura no coração humano, no espírito humano, para purificar das obras mortas da carne. Chegaria um dia em que Deus teria a condição de regenerar, de salvar e regenerar o ser caído, a sua nova posição de semelhante a Deus. Então essa promessa era de um novo concerto de Deus com o homem. E esse concerto foi revelado
ao profeta Ezequiel por volta do século 6 antes de Cristo. Então, 6 séculos antes dessa conversa de Jesus com Nicodemos, já havia o profeta Ezequiel já havia profetizado, Deus já tinha revelado a ele que um dia Jesus viria fazer essa obra de salvação e o homem teria condição de ser regenerado à sua posição de ser criado filho de Deus, semelhante a Deus. Então Nicodemos conhecia muito bem o Antigo Testamento, a lei, que eram o quê? Na época eram os primeiros 2/3 da Bíblia que existiam na época escritos. Só existiam o Pentateuco, a história dos judeus, só existia isso. E aí já era muito. Mas Nicodemos, apesar de ser um estudioso, ele ainda não tinha tido ainda a revelação dessa palavra. E Jesus lembra ele. Então, o que constava dessa promessa de Ezequiel? Quando Ezequiel profetizou que Deus disse: aspergirei água pura sobre vós, ou eu limparei o homem moralmente pervertido da sua natureza caída. Porei dentro de vós o meu espírito, ou colocarei dentro de vós a vida e o poder do próprio Deus. Como é que isso acontece quando somos salvos? E para regenerar o nosso ser, como é que acontece de Deus nos purificar do nosso pecado e colocar dentro de nós vida e poder do próprio Deus? Porque Ele envia o Espírito Santo para habitar no nosso espírito e nós nos tornamos o seu próprio templo, regenerados, nova criatura, nova percepção, nova visão, novo caminhar. Esse é o homem regenerado. Então Deus assim prometeu ao homem pecador a doação de uma nova aliança com ele. Um contrato novo que traria ao ser humano uma transformação moral através da água purificadora, aspergindo ou borrifando em pequenas gotas o coração humano, e o poder e a vida de Deus habitando dentro do ser humano, transformando o seu ser. Regeneração é recuperação moral e espiritual, a transição de uma vida condenada à morte pelo pecado a uma nova vida transformada pelo Espírito de Deus. Foi isso que Jesus fez por nós, nos deu essa condição. Mas o homem é livre para escolher entre isto ou a condição humana terrena que nós possuímos em nós. Somos seres terrenos, pecadores, caídos, mas nós temos a condição de nos tornar novas criaturas, um ser regenerado, transformado. Em vez de criatura, nós podemos ser filhos de Deus. Então, nascer da água e do Espírito, portanto, é um novo nascimento, é apenas um nascimento, não o nascimento do ventre da mãe. Nascer da água não é nascer, estourar a bolsa miniótica e sair pelo mundo, não é isso não. Nascer da água é nascer da verdade, é ser purificado do pecado, é ser perdoado do pecado, é ter condição de largar a velha criatura pecaminosa, vencer o pecado. Isso é que é nascer da água. Não o nascimento do ventre da mãe, como Nicodemo. Mas, Senhor, eu não posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Não, você não está entendendo. Essa água é o Espírito Santo que vem te purificar. Ela vai ser borrifada no seu coração, vai te transformando assim como na figura do Antigo Testamento, o sangue dos cordeiros mortos eram borrifados no altar, purificando. Jesus derramou o seu sangue, o sangue dele é borrifado na nossa vida todos os dias para nos purificar. Isso aqui é nascer da água. E tampouco a entrada para a membresia de uma congregação pelo batismo.
Quando nós nos convertemos, nós queremos logo nos membrar a uma congregação onde a igreja está se reunindo, onde há um povo que glorifica o mesmo Deus que nós queremos glorificar, e nós então nos membramos a uma congregação e nós somos batizados na água comum mesmo, nosso corpo é batizado. Aquilo é simbologia, não é aquele batismo que quer dizer nascer da água. Não, nós já nascemos da água do Espírito quando nós somos salvos e regenerados. Então, é a regeneração do homem pela doação da nova aliança em Cristo Jesus. Uma nova criatura gerada de novo. Nós somos gerados e regenerados. Nós nascemos como pecador e somos regenerados como filhos de Deus. E após a regeneração nós somos justificados também. A obra de salvação me traz regeneração e também me traz justificação. O que é justificação? Bom, quando um réu se coloca na frente de um juiz para ser julgado, ele pode ser justificado ou condenado. Ele pode sair dali para uma prisão para pagar pelo seu crime, ou ele pode sair também livre de culpa pelo seu crime, justificado. Então, justificação significa a remoção da culpa pelo pecado, o que leva o homem à morte espiritual. Se nós morrermos culpados pelo nosso pecado, sem a salvação, sem a regeneração, sem a justificação, nós morreremos eternamente no corpo e na alma. Então, essa justificação dá ao homem os direitos que ele perdeu como pecador, de herdar o quê? A vida eterna, de ser considerado filho de Deus, herdeiro do reino de Deus, juntamente com Cristo, que nos deu esse direito. Ele dividiu conosco a herança, mas só um homem salvo, regenerado, justificado, é que vai receber essa herança, porque ele vai se tornar de novo filho. Então, Cristo nos justifica de uma vez por todas no processo da nossa fé, quando nós escolhemos reconhecer que Ele é o Filho de Deus e aceitamos o governo dele sobre nós e obedecemos a sua vontade. Portanto, quando somos justificados pelo Filho de Deus, nós gozamos de perfeita paz com o Criador. Nós voltamos a ter paz. Nós temos certeza da nossa salvação. Romanos 1,5 diz que quando cremos em Jesus, nossa paz com Deus é restaurada. Estamos em paz com o Criador. Mas enquanto a justificação é um ato judicial de Deus conosco, é como se Deus, o eterno juiz, dissesse: você está livre da sua culpa, porque o meu filho pagou pela sua culpa. Então você está justificado. Esse é um ato de Deus para conosco, onde Ele elimina a nossa culpa pelo pecado. Aí precisa se seguir em nossa vida um trabalho constante de transformação. É o trabalho da santificação por Deus, pelo Espírito Santo, que vai moldar o nosso novo caráter regenerado e justificado em Cristo. É a outra obra, é a obra da santificação. Então, a santificação, o que é santificação? Que se segue a salvação, a regeneração, a justificação, aí vem a santificação. A santificação consiste em andar um novo caminho. É a mudança de visão nessa nova vida em Cristo. A pessoa precisa mudar todos os seus conceitos. Santificação é um processo contínuo na vida do salvo. É a remoção da natureza corrupta
com que nascemos como ser humano, que nos separa de Deus, nos impede de ser parecido com Ele. Então, nós perdemos a semelhança moral com o nosso Criador após a queda do homem. No princípio, Deus falou que nos tinha criado semelhantes a Ele, mas o pecado veio e não nos tornou mais semelhantes a Ele, nos tornou totalmente diferentes dele. Então, o processo da santificação vai nos levar à condição de andar novamente com Ele e nos tornar parecidos novamente com Ele, conforme a sua imagem. Moralmente, seremos de novo semelhantes a Deus, com o mesmo pensamento, a mesma postura. 1 Pedro 1,16 nos diz assim: está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Deus requer isso da pessoa salva, transformada, nova criatura, regenerada, justificada. Deus diz: agora você precisa ser santo, porque eu, o seu Deus, sou santo. Deus nos ordena a andar em santidade diante dele, porque ele é santo, ele não tolera o pecado. E se assim for, nós refletiremos a imagem dele no mundo. A nossa imagem não é santa. A imagem de Deus é santa. E nós, como semelhantes, nós vamos refletir a glória dele. Nós vamos mostrar ao mundo a glória dele. Então, o propósito de Deus de implantar o seu reino no coração do homem e ter com ele comunhão constante, andar juntos. Esse é o propósito de Deus. E parece necessário que o caráter do homem esteja em conformidade com a nova vida em Cristo. Ou seja, é preciso andar em santificação. Deus é santo. Nós não somos santos. Mas nós podemos nos tornar santos na caminhada e comunhão com o próprio Deus em Cristo Jesus, sempre em Cristo. E ajudados por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós dependemos da Trindade para ser salvo, para ser regenerado, para ser justificado e para andar em santidade. Nós precisamos de toda a Trindade. E é preciso que essa Trindade, em conjunto, inteira, vá trabalhando o nosso caráter. Num certo tempo? Não. Durante toda a nossa existência. Durante toda a nossa vida de pessoa salva. O Antigo Testamento apresentava, as coisas sagradas ou objetos sagrados pelos quais o homem procurava se santificar. Objetos considerados santos, no tabernáculo, tais como a Arca da Aliança, onde era levada, uma vez por ano pelo sumo sacerdote, os pecados de toda a humanidade, requerendo de Deus o perdão, porque a presença de Deus estava na arca. Tinha o altar, onde eram sacrificados. Todos os dias havia sacrifício, morte, sangue, aspersão de sangue, queima das ofertas naquele altar. O tabernáculo todo em si, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Então eram objetos, eram coisas terrenas que eram considerados santos. A santidade estava ali. E mais tarde, no templo, o templo construído tinha o lugar santíssimo, atrás do véu santíssimo. Nós sabemos tanto que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Porque nova dispensação havia, nova aliança chegou, novo conceito de Deus com o homem. Isso, no Antigo Testamento, era só a figura do que seria no Novo Testamento, o plano perfeito de Deus, e já consumado em Cristo.
aquelas coisas apontavam para estas. O tabernáculo apontava para o próprio Cristo. Então, o Novo Testamento ele define santificação, o processo na vida do homem que o leva a se manter santo, ou seja, limpo da transgressão, mostrando a perfeição de Deus. Não mais precisamos de sacrifícios de cordeiro, não mais precisamos de estar separados, por aquele véu do lugar santíssimo, porque nós estamos na presença do próprio Deus através de Cristo. Então, no sermão de Jesus, lá nas bem-aventuranças, o sermão do monte chamado, no sermão de Jesus, ele afirma que bem-aventurados, quer dizer, felizes, realizados, em paz com Deus, são aqueles que são limpos de coração. Limpos de coração. É o homem que procura ter uma caminhada santa, num processo de santidade constante, contínua diante de Deus, se mantendo limpo das obras da carne. Quando nós renunciamos à nossa vida terrena pecaminosa, cheia de desejos da carne, desejo de pecar, desejo de andar de qualquer jeito, praticando aquilo que a nossa carne deseja. Quando nós renunciamos a andar assim e resolvemos a ter um andar com Deus, dentro dos seus propósitos, segundo a tua palavra, através do seu Espírito, obedecendo, sacrificando o nosso próprio ser em prol de uma vida constante com Deus. Nós seremos chamados limpos de coração, como Jesus declarou. Seremos o quê? Beneficiados, felizes, em paz com Deus. E a promessa de andar em santidade é ter o direito de andar na presença de Deus. O que é andar em santidade? Andar na presença de Deus, dignamente, assistidos pelo Espírito, crendo no seu Filho, obedecendo a palavra, bem-aventurados. E a promessa que Deus nos dá de todo esse caminhar é: porque verão a Deus. Ver a Deus significa viver na presença dEle, em comunhão íntima com Ele. O salvo, ele tem uma comunhão íntima com o seu Criador. Ele vê a Deus, ele está na presença de Deus. A salvação é dádiva de Deus, é uma dádiva como um presente ao homem, Mesmo sendo imerecido, nós não merecemos, mas Ele nos dá pela graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ele nos concedeu. Então, é um ato de amor e misericórdia que Ele fez conosco. Um novo concerto, uma nova aliança. A santificação já é a resposta do homem regenerado pelo ato da salvação de Deus. Então, nós agradecemos a Deus pela salvação, andando em santidade. Através do nosso crescimento, do conhecimento que nós adquirimos, da vontade de Deus. Como Deus quer que eu ande? Quando eu vou crescendo neste conhecimento da palavra, através de Jesus, eu vou crescendo, caminhando em santidade, buscando fazer sempre a vontade do Criador. Então, eu estou no processo de santificação, estou respondendo a Deus o seu presente, a sua dádiva de amor. Então, o crente precisa crescer em espírito para ter a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, aquele que tem a sua natureza pecaminosa e anda nela, conforme ela, não abre mão da sua natureza pecaminosa, é carne. Quem nasce da carne é carne. Então, a pessoa, quando está andando em pecado,
amando o pecado, desejando o pecado e não se sente culpado por aquela vida pregressa, corrompida, ele é carne. Quem anda na carne é carne, mas quem anda no Espírito é Espírito. Qual é aquele que anda no Espírito? Aquele que procurou a salvação, recebeu a dádiva de Deus, responde a Deus numa vida de santidade, de homem regenerado. Esse é Espírito, porque ele anda pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito pecaminoso da carne. Então, todo aquele que crer na obra de salvação provida por Deus ao homem caído no pecado, através do sangue derramado do seu próprio Filho, um dia ele terá direito o quê? A vida eterna. E para isso vem a glorificação. O que é a glorificação? Todo homem salvo, regenerado, justificado, que caminha em santidade, ele vai ter direito à vida eterna. Ele vai vencer a sua caminhada terrena. Um dia o seu corpo vai morrer, vai para o pó, mas ele não ficará morto com o seu corpo. Ele irá para a glória com um corpo glorificado, um novo corpo, sem doença, sem corrupção. Ele vai receber esse corpo glorificado, porque ele vai receber na ressurreição um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? Não é um corpo de carne que nasce, cresce, envelhece, morre e vira pó. Vem do pó, volta para o pó. Esse é o corpo normal humano, da natureza humana. Mas o incorruptível é o corpo glorificado, é o corpo que não adoece, não envelhece e não vira pó. É a recriação do ser humano na glória. Mas tem uma outra questão. Um dia o próprio Cristo, o próprio Jesus, esteve entre nós, caminhou entre nós e hoje é o cabeça da sua igreja, é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Esse Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele levará consigo todos aqueles que creram e todos aqueles que o receberam como Senhor em suas vidas. E todos esses vão receber um corpo glorificado. Mas aí se pergunta, né? Jesus vem buscar quem? Os salvos, regenerados, justificados e que andam em santidade, aqueles que receberam o senhorio de Cristo. Não é aquele que quer Jesus como Salvador, não é aquele que quer Jesus como um beneficiário, como aquele que abençoa, que dá vitória, que cura. Não é esse Jesus, é o seu senhorio, é viver sobre o senhorio dele, sobre a ordem dele. Sede santos, porque eu sou santo. É esse Senhor que nos levará à glória, que nos arrebatará desse mundo, nos tirará desse mundo como igreja e nos dará um corpo glorificado, um corpo diferente, não mais esse corpo que vai morrer. 1 Coríntios 15, 42, Paulo fala sobre esse novo corpo, né? Ele diz: assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Paulo descreve, né, a natureza do corpo glorificado. Ele diz como se dará a transformação dos salvos na vida eterna. O corpo físico morrerá, voltará ao pó da terra de onde veio. Ele se decompõe e desaparece. Esse corpo vira pó.
E quando nós deixamos este corpo, vai acontecer isso com ele. Ele vai voltar para o pó. Habitamos nele enquanto estamos aqui como pessoas humanas terrenas. Mas nós vamos abandoná-lo e ele vai morrer e vai apodrecer. Ele é corruptível. Ele é matéria. Ele é pó. Ele é terra. Parece uma verdadeira derrota, né? Quando nós morremos. Quando a gente chora, agora acabou, já era, nunca mais. É uma derrota. É um inimigo que nós temos ainda que derrotar. É uma ofensa, é uma vergonha. Mas após essa morte física, nós recebemos de Deus os salvos, redimidos, justificados. Aí nós seremos glorificados, porque nós recebemos um novo corpo, esse corpo glorificado. Este corpo, ele nunca morre, ele não se decompõe, ele não desaparece. Ele é um corpo perfeito, glorioso e eterno. Não envelhece, não muda. Mas esse corpo não serve para andar no mundo. Esse corpo já é um corpo para o lugar celeste, para as mansões celestiais, para o reino de Deus. Então todo cristão, ele anseia, ele espera esse momento de encontrar Jesus, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento da igreja. Porque Jesus vai voltar e vai levar a igreja dele. Não sabemos quantos, mas ele vai levar. Mesmo que seja parte da igreja, ele vai levar. Uns ainda estarão vivos. Esses que estão vivos, eles serão transformados no momento do arrebatamento, eles receberão também esse novo corpo. Os que já estiverem mortos, que viveram uma vida santa, estes serão ressuscitados no novo corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus. Jesus também teve um corpo corruptível, que entrou no túmulo, ele morreu. Um corpo que eles conseguiram matar. Derramou todo o sangue dele, colocou lá no túmulo. E quando ele foi glorificado, ele virou outro corpo. Este novo corpo que Jesus subiu com ele para o céu, esse nós vamos receber. Então a conclusão da nossa lição de hoje a respeito da doutrina da salvação. O que essa doutrina nos ensina? Ensina que a santificação é um processo passo a passo de uma vida inteira andando com Jesus, submetendo-se, ao seu ensino e praticando o que ele deseja que nós façamos, como ele deseja que nós andemos, como deseja que nós mostremos ao mundo a glória dele. Mas como nós podemos fazer isto? Como nós faremos? Examinando as Escrituras, estudando a palavra, entendendo, aprendendo qual é a vontade dele nas nossas vidas, qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Jesus e qual é o trabalho que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Que nós precisamos de estar entregues a este ensino, a essa prática. Então, a regeneração é o novo nascimento que se dá pela conversão a Cristo Jesus. É como se fosse um retorno para Deus. Nós nos retornamos para Deus. A regeneração é uma nova vida, um novo conhecimento, um novo entendimento. Nós largamos a nossa vida terrena, humana, e voltamos para uma vida com Deus, regenerada. Quem opera em nossas vidas, tanto nos regenerando e nos ajudando a alcançar uma vida santa, é o Espírito Santo que foi enviado. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia.
Cristo é a verdade que o Espírito Santo aplica no nosso viver diário. Através da palavra da vida, o próprio Cristo também é a palavra. Paulo declara essa verdade. Paulo declara no final da sua vida, ele disse assim, olha, nada mais me importa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que Paulo falou que o morrer dele era ganho? Ninguém quer morrer. Ora, Paulo ia deixar esse corpo corruptível, pó, ia ganhar um corpo glorificado e viver eternamente com quem? Cristo, a vida. A vida dele consistia em Cristo, a minha vida, porque para mim o viver é Cristo. Só vive aquele que recebe a vida. Quem é a vida? Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a vida, Cristo é a verdade, Cristo é a palavra. Cristo é a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E só aquele que está em Cristo é que recebe de novo o direito de estar na presença de Deus, de viver com Deus. Só aquele que aceita o seu Filho é que é salvo e que tem a oportunidade de ser regenerado, de se tornar nova criatura. E tem o direito de herdar a vida eterna, vai receber um corpo glorificado. Que essa palavra, irmãos, fique no nosso coração como a verdade da palavra. Nós temos que sempre pregar a palavra e, acima de tudo, irmãos, viver a verdade. Que Deus nos possa abençoar.